Olá, mulheres. Aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no áudio 10, que é o capítulo 10, Orando para conhecer o poder da oração. Durante os 2 primeiros anos em que andei com o Senhor, as minhas orações eram algo assim: Deus, ajude-me a conseguir um emprego. Jesus, por favor, cure a minha garganta. Senhor, envie dinheiro suficiente para que pague as contas. Pai, leve embora o meu medo. Levei um tempo para perceber que aquelas orações, bastante improvisadas, não estavam adiantando muito. Eu achava que deveria fazer o melhor que pudesse sozinha. E então, se precisasse uma tábua de salvação de Deus, poderia me agarrar a ela. O único problema era que eu precisava de uma tábua de salvação a cada minuto. Eu amava o texto bíblico que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7,7. Levei a sério esse trecho da palavra de Deus e passei a pedir, buscar e bater com uma oração que fazia regularmente. Também levei a sério a passagem bíblica que diz: não têm porque não pedem. Tiago 4,2. Ótimo! Posso facilmente corrigir isso, pensei, e continuei a pedir tudo, mas ainda não estava feliz e não via o tipo de respostas que desejava. Um dia, enquanto estava lendo novamente o mesmo versículo, meus olhos se abriram para o versículo seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4,3. Será que as orações do tipo, Deus me dê isso, faça aquilo, use sua varinha mágica aqui, livre-me desta confusão, não eram o que Deus desejava para minha vida de oração? Em total frustração eu disse: Senhor, ensina-me como devo orar. E ele fez exatamente isso. Vim a entender que a oração não é apenas pedir coisas, apesar de que isso certamente faça parte dela. Muito mais importante, porém, é que a oração é falar com Deus. É chegar perto e passar tempo com aquele que você ama. É buscá-lo em primeiro lugar, tocá-lo, conhecê-lo melhor, estar com ele e esperar a sua presença. É reconhecê-lo como a fonte de poder da qual você depende. É dedicar um tempo para dizer: fale ao meu coração, Senhor, e me diga o que eu preciso ouvir. No entanto, posteriormente, me deparei com a passagem bíblica que diz: o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus 6,8. Isso me deixou perplexa, então perguntei ao pastor Jack: se Deus já sabe o que eu necessito, por que ainda preciso pedir alguma coisa? Na sua forma habitualmente clara, ele explicou: porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele o instituiu para que sempre tenhamos uma escolha em tudo o que fazemos, inclusive se devemos ou não optar por nos comunicarmos com ele. Ele nunca irá intervir onde o homem não desejar. Claro, pensei. Deus quer que nós desejamos estar com Ele. Não existe nenhuma relação de amor se uma pessoa precisa ditar como o outro deve pensar, sentir e agir. Deus conhece os nossos pensamentos. O pastor Jack continuou, mas ele responde às nossas orações. Precisamos chegar a ponto de perceber que a oração é um privilégio que é sempre nosso, mas o poder da oração é sempre dele. Sem Deus, não podemos fazer nada. E sem nós, Deus não irá fazê-lo. Essas palavras me deram uma nova perspectiva sobre o assunto. As coisas não iriam acontecer na minha vida se eu não orasse. E eu não estava mais apenas pedindo coisas, era uma parceria com Deus. Eu estava alinhando meu espírito com o dele e juntos iríamos ver a sua vontade perfeita ser realizada. Um exemplo significativo foi a minha oração por um marido. Eu havia sido casada antes de me tornar uma cristã, mas após o fracasso do casamento, eu tinha sérias dúvidas de que poderia vir a ter um casamento feliz. Era o que eu mais queria, mas somente quando comecei a orar por isso, passei a ter esperança. Dizia em minha oração: Senhor, há alguém com quem eu posso partilhar a minha vida? Alguém que eu possa amar sem ser rejeitada? Alguém que ame o Senhor e a mim e que seja fiel a nós dois?
Eu havia feito essa oração por pouco tempo, quando comecei a sair com Michael. Estava com muito medo de cometer outro erro, mas Deus havia me ensinado a orar a respeito dessas questões, de forma que foi isso que eu fiz. Senhor, eu lhe agradeço por Michael. Eu orava todos os dias, mas se ele não for o marido que o Senhor tem para mim, tire-o da minha vida. Feche a porta da nossa relação. Eu não quero mais viver do meu jeito. Quero que a sua vontade seja feita na minha. Eu o busco em primeiro lugar, sabendo que o Senhor irá providenciar tudo o que eu preciso. Quanto mais eu fazia essa oração, mais próximos Michael e eu ficávamos, até que, por fim, estávamos certos de que iríamos ficar juntos. Nos 28 anos que estamos casados, nenhum de nós se perguntou se casou com a pessoa errada, mesmo durante os momentos mais difíceis. Isso acontece porque o nosso relacionamento está protegido e comprometido com Deus em oração desde o início. E nós sabemos que essa oração nos manteve juntos. Ser capaz de entrar na presença de Deus, com os nossos corações abertos para ser mudados, nos manteve crescendo juntos, em vez de desmoronarmos. Como eu disse em meu livro, O Poder da Esposa que Ora, a oração e o nosso compromisso de fazer as coisas do jeito de Deus nos afastaram do divórcio, quando nossa carne poderia tê-lo acolhido nos momentos na fraqueza. Desde uma questão tão grande como se casar com a pessoa certa, até algo menor de importância, como preparar uma refeição para os convidados do jantar, tudo o que eu fazia tinha cobertura de oração. Pouco a pouco, a estrutura da minha vida começou a mudar e a plenitude penetrou nela, de forma que as células danificadas se regeneraram como se reagissem a uma pomada cicatrizante. Como orar de forma eficiente? Todos nós sabemos que quando os amigos não veem uns aos outros nem se comunicam com frequência, podem se tornar emocionalmente separados. Bem, é o mesmo entre você e Deus. Se você não fica em contato com Ele, começa a se sentir distante, e mesmo quando não está. É por isso que deve orar diariamente. E além disso, quando passa tempo com alguém que você respeita, o caráter dessa pessoa passa um pouco para você. Quando você está na presença de Deus, o caráter dele é formado em você. Muitos de nós somos especialmente vulneráveis ao ataque do inimigo em nossa autoestima. Não é preciso muita coisa para nos desanimar e nos fazer sentir distantes de Deus. E é por isso que é importante começar o dia com algum tipo de oração. Precisamos determinar para nós mesmos e a nossa vida que estamos em conexão com Ele. Somente por meio da oração podemos receber o melhor de Deus para a nossa vida e conseguimos afastar as coisas que nunca foram a vontade de Deus para nós. Precisamos aprender que não podemos deixar a nossa vida ao acaso. Precisamos orar por qualquer coisa que nos envolva, quer seja grande, pois nada é impossível para Deus, ou pequena, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Se você tem alguma dúvida sobre a importância da oração, ou se ainda está orando de forma muito breve, interminente e imprevisível, veja as 15 razões para orar a seguir. Creio que as leituras bíblicas que as apoiam são muito inspiradoras também. 15 razões para orar. Primeiro, para buscar a face do Senhor e conhecê-lo melhor. Salmos 27:8. 2. Para tirar os olhos dos seus problemas e colocá-los no Senhor. Salmos 121:1. 3. Para falar com Deus. 1 Pedro 3:12. 4. Para aliviar o seu coração. Salmos 142:1-2. 5. Para fazer seus pedidos a Deus. Mateus 21:22. 6. Para ouvir a Deus. Provérbios 8:34. 7. Para ficar livre do sofrimento. Tiago 5:13. 8. Para resistir à tentação. Mateus 26:41. 9. Para ser salvo da tribulação. Salmos 107:19. 10. Para receber a recompensa de Deus. Mateus 6:6. 11. Para resistir ao mal. Efésios 6:13. 12. Para ter alegria. João 16:24. 13. Para chegar perto de Deus. Isaías 64:7. 14. Para ser curado emocionalmente. Tiago 5:13. E 15. Para ter paz. Filipenses 4:6. Faça o que tiver de fazer para reservar um lugar e tempo para orar. Quando eu era solteira e durante os primeiros anos de casamento, isso não era um problema. No entanto, depois que o nosso primeiro filho nasceu, ficou muito mais difícil.
Quando nosso segundo filho chegou, a única maneira de passar um tempo com o Senhor era me levantando às 5:30 da manhã. O único lugar onde eu podia ir a essa hora e não incomodar ninguém era um pequeno armário em frente ao banheiro principal. Que contraste com os meus primeiros anos de vida, trancada num armário de castigo. Agora eu ia para lá para ter comunhão com Deus. Isso funcionou bem por um tempo, até que fui descoberta. Inicialmente era visitada regularmente por minha filha de 18 meses de idade, que aprendeu a sair do berço e vinha me procurar. Logo, ela estava acompanhada por seu irmão mais velho de 6 anos de idade. Certa manhã, quando os meus filhos, meu marido, 2 cães e vários hamsters acabaram aparecendo no armário, eu sabia que era hora de me levantar mais cedo ou encontrar um novo local. Às vezes, precisamos rever nossos planos, mas garantir um tempo e lugar para ficar a sós com Deus. Vale qualquer esforço, sem reduzir a oração a uma fórmula. Achei que seria bom incluir determinados pontos-chave em cada tempo de oração. Primeiro, diga ao Senhor o quanto você o ama, agradeça a Ele por tudo que fez por você e declare quão dependente você é dele. Diga-lhe tudo o que está em seu coração. Confesse qualquer coisa que precise ser confessada, entregue a Ele todos os seus pedidos, espere que Ele fale ao seu coração e louve-o por trabalhar poderosamente em sua vida. Nunca se sinta inibido por achar que não consegue orar. Se você pode falar, você pode orar. E não se preocupe com questões sobre oração, questões sobre a igreja ou questões sobre o cristianismo. A Bíblia nos informa a única qualificação que é necessária é: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nós só precisamos crer que ele é um Deus bom. Quanto mais você orar, mais coisas vai descobrir sobre as quais orar e mais vai ser levado a orar pelos outros. Membros da família, como consta nos meus livros, O Poder da Esposa que Ora e O Poder dos Pais que Oram, amigos, inimigos e todos aqueles com autoridade em qualquer área de sua vida, pastor, professor, chefe, governador ou presidente, você vai orar por eles, não só porque eles influenciam a sua saúde emocional e porque parte da paz que você experimentará irá resultar diretamente deste tipo de oração, mas porque Jesus lhe pediu para fazê-lo. Deus sempre ouve as minhas orações? Você nunca pode ser desqualificado com uma pessoa de oração. Por isso, não fique desanimado por vozes negativas que dizem coisas como: você não é bom o suficiente para chegar diante do trono de Deus. Ou, você fracassou de novo, então não vai voltar chorando para Deus. Mentiras, mentiras e mentiras. Não dê ouvidos a nenhuma delas. Imagine um pai que nunca trabalha até tarde, nunca o ignora ou o rejeita, nunca está demasiadamente ocupado e está sempre esperando que você venha e fale com ele. E ainda que você tenha muitos irmãos e irmãs, você nunca está competindo com eles, porque esse pai não tem favoritos. Eu sei que esse tipo de amor é difícil receber se você nunca foi amado assim quando criança, mas essa é a disponibilidade do seu Pai Celestial para com você. Como o pastor Jack tão sucintamente coloca, o Pai Celestial está esperando para ouvir você. Ligue para casa. Não deixe que o desânimo de uma oração não respondida faça com que você duvide que Deus o ouviu. Se você aceitou Jesus e está orando em seu nome, então Deus o ouve, algo está acontecendo. Quer você veja a manifestação disso em sua vida agora ou não? Na verdade, toda vez que você ora, está antecipando os propósitos de Deus para você. Sem oração, o pleno propósito que Deus tem para você não pode acontecer. O poder em números. É importante entender que o bem-estar espiritual depende de 2 tipos de oração frequentes. Um tipo é a oração profunda, íntima e solitária, só você e Deus. O outro é a oração em conjunto com outros crentes, orando um pelos outros. A batalha para enfrentar a tentação e permanecer no centro da vontade de Deus será muito mais difícil de combater sozinho. Precisamos de outros orando por nós para nos dar força, para nos ajudar a pensar direto e olhar acima das circunstâncias. A Bíblia diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Há poder quando 2 ou mais pessoas oram juntas, porque elas contam com a presença de Deus. Essa é uma das suas promessas. E quando ele promete algo, ele realmente cumpre. Eu não acredito que você possa encontrar bem-estar espiritual completo, a menos que as pessoas permaneçam com você em oração.
Minha amiga Diane, que levei para o Senhor, tinha sido minha melhor amiga desde o colegial. Em função de termos tido situações semelhantes de famílias desestruturadas, entendíamos nossas mútuas necessidades de oração e adquirimos o hábito de orar regularmente pelo telefone, várias vezes por semana. Realmente, era mais fácil orar por ela do que ela orar por mim mesma, porque não havia fim para as possibilidades que eu conseguia visualizar para ela. Descobri que não é possível orar muito por si mesmo sem ficar entediado ou frustrado por estar muito perto da própria situação. As nossas orações, uma pela outra, foram fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Aos poucos, aos meus parceiros de oração aumentaram de 1 para 3, depois 5 e por fim 7. Esses grupos se reuniram em minha casa de toda semana durante anos. Meu marido Michael e eu também tínhamos vários casais que se encontravam conosco para orar mensalmente. Com muitas pessoas unidas em oração, umas pelas outras, alguém está orando por cada um dos membros do tempo todo. Eu não posso imaginar enfrentar a vida sem esse apoio. Quando a minha família e eu nos mudamos para outro estado, tivemos de começar tudo de novo porque não conhecíamos muitas pessoas. No entanto, fomos abençoados por minha irmã Suzy e sua família e meu amigo pessoal Ross. A sua família que mudaram para a mesma cidade ao mesmo tempo. Eles fizeram parte do meu grupo de oração durante anos. Isso não foi uma coincidência. Eu acredito que Deus estava no centro de sua decisão, assim como Ele estava no centro da nossa. Imediatamente Suzy, Ross e eu começamos nosso grupo de oração. Simplesmente com os 3. No começo pensei, Senhor, nossas orações são poderosas o bastante. Com apenas 3 pessoas orando. No entanto, eu sei que o Senhor diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor estará no meio deles. Nós precisamos muito que o Senhor esteja em nosso meio todos os dias. Naqueles primeiros dias, oramos para Deus enviar novos membros para o nosso grupo de oração. Oramos por nossa igreja, nossos vizinhos, nossa comunidade. Se um de nós estava doente, os outros 2 estariam lá em oração. Se um de nós estava fraco, os outros 2 iriam sustentá-lo em oração. Ficamos gratos pela força das orações recíprocas e nos tornamos cada vez mais dependentes de Deus para cada passo que dávamos. Cada um de nós concordou que não saberíamos como poderíamos sobreviver àquela transição difícil sem aquelas orações. Todo mundo precisa de uma ou mais pessoas com as quais possa orar e entrar em concordância todo mês, toda semana ou diariamente, se necessário. Você precisa disso também. Entretanto, deve ser uma vida de mão dupla. Você deve estar orando por elas também. Não tenha medo, timidez ou hesitação em dar esse passo vital. Peça a Deus para conduzi-lo a pelo menos outro cristão e ser ousado o suficiente para perguntar a essa pessoa se ela deseja orar com você regularmente. Se a primeira a quem você perguntar não puder fazê-lo ou não der certo, não se sinta rejeitado ou fique desanimado. Apenas continue procurando pela pessoa certa. E não hesite em orar pelos pedidos que alguém fizer, porque você tem medo de que suas orações não sejam respondidas, como eu fiz no começo. Lembre-se de que seu trabalho é fazer a oração, é trabalho de Deus respondê-las. Se você for suficientemente abençoada por ter um marido que irá orar por você regularmente, isso é ótimo. No entanto, se o seu cônjuge não parece muito entusiasmado com a ideia, não se preocupe e nem atormente ou fique chateada. Nunca podemos dizer às pessoas como elas devem agir, principalmente aos maridos. Simplesmente releve. Sua felicidade e bem-estar espiritual não dependem dele, dependem de Deus. Não permita que a decepção com a espiritualidade do seu cônjuge a intimide. Essa é a armadilha do inimigo para causar conflitos no lar e impedi-la de ir em direção a tudo que o Senhor tem para você. Quer você ore com os outros ou ore sozinho, é benéfico ler a palavra de Deus antes de orar, porque ela prepara o seu coração para orar segundo a vontade de Deus. Tenha um lápis e papel com você, ainda você pode escrever qualquer coisa que o Senhor fale ao seu coração. Se precisar de uma aptidão para orar além das suas próprias capacidades, porque está muito fraco, muito chateado ou com muito medo, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Depois de orar por alguma coisa, coloque-a nas mãos de Deus. Isso não significa que você não irá orar sobre ela novamente. Só quer dizer que você colocou esse fardo aos pés do Senhor. A resposta sempre virá, embora possa não ser da maneira que você espera ou de acordo com o seu tempo.
O mais importante é que você passou algum tempo na presença do Senhor quando pôde ouvir Deus falar com você sobre a vontade dele para a sua vida. Oração. Deus, eu tenho um profundo desejo de me aproximar do Senhor em oração. Ajude-me a estar acima das distrações e atividades que roubam esses momentos com o Senhor. Ajude-me a fazer da oração uma prioridade para que eu possa saber qual é a sua vontade para a minha vida. Ferramentas da verdade. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor e derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Salmo 142, 1. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Tiago 5,13. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 1 Pedro 3, 12.